Olá, hoje é 3 de dezembro de 2020, sexta-feira, o primeiro final de semana do ano, né? O Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora, está começando agora. Nova fiscalização eletrônica está sendo instalada em São Luís. São os populares pardais. Balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra uma virada de ano mais tranquila que o Natal. Só que 2019 foi mais violento do que 2018 nas estradas federais que cortam o Maranhão. As chuvas começam em São Luís e, com elas, a preocupação para os moradores que vivem em áreas de risco. Em uma matéria especial que retrata a busca da esperança por mais um ano que começa. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá pessoal, só corrigindo, hoje é 3 de janeiro, né? Esse 3 de janeiro de 2020, o ano já começou. Mais o ano que começa, né? 3 de janeiro de 2020, sexta-feira, como eu disse, primeiro fim de semana aí deste ano, primeiro fim de semana de 2020, primeira sexta-feira, você já acordando conosco todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã, coladinho com Bandeira 2, trazendo muita informação aqui pela TV Difusora. Agora 7 horas e 1 minuto, a gente vai até próximo das 8 horas, levando muita informação, acordando junto com você, deixando você muito bem informado. Um alô para todos que acompanham a gente aqui na capital São Luís, na região metropolitana e em todo esse grande Maranhão, nos 217 municípios maranhenses que acordam junto com a gente, acompanhando e levando muita informação, confiando nessa responsabilidade que a gente tem de bem informar você todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a gente começa com uma notícia, vamos saber como é que amanheceu a cidade. A gente daqui a pouco vai falar mais sobre chuva, ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão, mas a gente já começa vendo como é que amanheceu a cidade, como é que amanheceu a capital maranhense. Quem traz as informações é Eduardo Bueno, que tem essas informações ao vivo. Bueno, fala pra gente, eu sei que já amanheceu aí com o tempo nublado, já até inclusive choveu aqui na capital São Luís. Como é que está o tempo neste momento para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa? Muito bom dia a você, bom trabalho. Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha. Eduardo, a sexta-feira começou aqui na capital maranhense com uma cara assim de preguiça. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista José Antônio Teixeira mostrar aqui as nuvens carregadas nesse ponto turístico aqui da capital. Nós estamos na Praça Gonçalves Dias, que tem uma vista panorâmica aqui para a Ponte do São Francisco, também a Avenida Beira-Mar. E olha só como é que amanheceu a capital maranhense. Tempo nublado, a previsão é de chuva, pelo menos 15 milímetros hoje. Então daqui a pouquinho a gente também vai falar sobre a previsão do tempo, Eduardo. Mas o dia amanheceu assim com uma cara de preguiça mesmo. Essa sexta-feira aí, para quem ainda está em casa, ainda não voltou à rotina, só vai voltar aí ao trabalho ou às atividades normais a partir de segunda-feira. Então essa sexta-feira começou assim com uma cara convidativa para ficar mesmo debaixo da coberta, para não sair da cama. Mas muita gente já iniciou as atividades, inclusive desde ontem, né, com a volta à rotina. Então o que a gente pôde observar, Eduardo, caminhando aqui pelas ruas da capital, é que o trânsito está bem tranquilo, não há nenhuma retenção. A gente costuma abrir aqui o Bom Dia Maranhão dando informações do trânsito, prestação de serviço para a população, mas o que a gente conseguiu perceber rodando aqui pelas ruas da cidade é que não há, pelo menos por enquanto, nenhuma ocorrência de trânsito, nenhuma retenção, tá tudo tranquilo. Então a sexta-feira começou tranquilona, como o maranhense gosta, né? Enfim, então o transporte coletivo também sem nenhum problema. Então essa é a informação que fica para quem ainda vai sair de casa. É importante então sair levando o guarda-chuva ou levando alguma capa de chuva, já que a previsão, Eduardo, para o dia inteiro é que seja assim, ó, nublado, por volta de uma hora da tarde, o máximo que pode fazer é 30 graus. A gente que está acostumado, Eduardo, com a sensação térmica de 40, hoje não vai passar dos 30, viu? A gente volta com você no estúdio, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Ok, obrigado, Bueno. Primeira participação do Bueno mostrando que o tempo permanece nublado. Daqui a pouco ele volta com outras informações, pelo menos nessa parte central da cidade. Já choveu, como eu disse, aqui na capital São Luís, pelo menos nessa região central aqui da capital maranhense. Tempo bastante nublado. Daqui a pouco as pessoas que estão acompanhando a gente, tem muita gente de recesso ainda, como o Bueno falou, trânsito bem tranquilo. Desde ontem, algumas pessoas retornando aí aos trabalhos, aos serviços só na segunda-feira, outros já no final de janeiro, já mais para o mês de fevereiro, início do mês de fevereiro. Então, trânsito bem tranquilo ainda nessa primeira sexta-feira do ano, nesse primeiro final de semana. E o tempo também bastante nublado, as pessoas têm que se organizar aí, quem for sair de casa daqui a pouco, preparar
preparar o guarda-chuva, preparar a capa, as pessoas que forem pegar o trânsito, dirigir com mais cautela, com mais cuidado, porque o asfalto está molhado. E ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão, a gente volta a falar sobre essa questão de chuva aqui na capital São Luís. Previsão, mesmo chovendo, você vai perceber que o tempo permanece bastante abafado, muito calor aqui na capital São Luís. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto nesta edição ainda do Bom Dia Maranhão. Agora 7 horas e 5 minutos e atenção motoristas. Estão sendo instalados em avenidas aqui da capital novos equipamentos de fiscalização eletrônica no trânsito. Os fotossensores têm o objetivo de disciplinar o tráfego e também prevenir acidentes. Os novos equipamentos estão sendo instalados em avenidas como Franceses e Carlos Cunha. O objetivo dos fotossensores é inibir infrações como o excesso de velocidade e ainda o avanço do sinal vermelho e, com isso, diminuir o índice de acidentes em pontos considerados críticos. Este especialista diz que a medida é eficiente sim, mas que são necessários alguns cuidados. É bom que o gestor lance mão desses equipamentos. Agora também tem o outro lado, que a gente precisa ficar atento, não é? A gente percebe que aqui em São Luís, esses equipamentos têm vida curta. Esses equipamentos precisam estar permanentemente aferidos. Precisa ter um aferimento através de um órgão oficial, não é? E a população, como os condutores, os administrados, eles precisam ter acesso a esse laudo de aferição. Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, em 2019 foram 77.983 multas por excesso de velocidade em 20%, 9.714 por excesso de velocidade entre 20% e 50% e 1.595 multas por avanço do sinal vermelho. Números que ainda são considerados altos e longe do ideal e que seguem uma tendência da região. Ainda estamos numa situação muito ruim em relação à morte no trânsito. E o Nordeste, ainda com o Maranhão encabeçando, ainda é o campeão de mortes por acidente oriundo de motocicletas, motonetas, ciclomotores. E a gente segue falando sobre trânsito nesta edição do Bom Dia Maranhão. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que houve redução no número de acidentes nas estradas federais entre o Réveillon e o Natal do ano passado, de 2019. Apesar dessa diminuição no número de acidentes, os dados mostram que o final de 2019, o final do ano passado, foi mais violento que o ano anterior, no caso 2018, nas rodovias federais que cortam aqui o estado do Maranhão. Segundo o resultado divulgado pela Polícia Rodoviária Federal da Operação Ano Novo, houve uma redução no número de acidentes do feriado do Natal em comparação ao Réveillon em todo o estado. A PRF tem um trabalho de mapeamento dos índices de acidentes nos locais específicos. Em cima disso, trabalhamos colocando policiais, fazendo uma fiscalização mais específica, né? Além das ocorrências de trânsito, durante as abordagens da PRF, um latrocida foi preso no trecho do povoado Bananal. A PRF ela trabalha em duas áreas também, né? Na área de fiscalização de trânsito e policiamento. E dentro de uma fiscalização de rotina, né? Numa autuação de ultrapassagem devida, foi feita uma fiscalização e foi apurado nos nossos sistemas que havia um mandado de prisão em aberto contra esse senhor, sobre latrocínio, crime 157, artigo 157 do Código Penal. E mediante a confirmação desse mandado de prisão, foi dado voz de prisão a ele, além de ter sido feita também a autuação de ultrapassagem local indevido. Durante esse período em que o movimento nas rodovias dobra e as ocorrências também, o reforço nas fiscalizações deixa este caminhoneiro mais seguro. Mais seguro, às vezes tem também assalto, né, das coisas, aí estão sempre na rodovia, vigiando, olhando, aí a gente se sente seguro. Pois é, passada aí as festas de final de ano, Natal e Réveillon, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que corta aqui o estado do Maranhão permanece. A gente está no período de férias, que antecede o carnaval, permanece então até o carnaval, quando o fluxo de veículos também deve ser intenso nesse começo de ano, nesse começo de mais um ano, nesse começo de 2020 também nas estradas federais. E nessa edição do Bom Dia você vai acompanhar daqui a pouco o balanço também das operações relacionadas à lei seca que aconteceram em vários pontos aqui da capital São Luís.
e algumas pessoas foram multadas e até presas aqui por conta de dirigir sob efeito de álcool. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7h10 e em São José de Ribamar estão sendo investigadas as causas do incêndio que atingiu uma casa na última terça-feira. Móveis e eletrodomésticos foram destruídos pelas chamas. Desde o dia do incêndio, o imóvel localizado na rua Gilbert Caires, no Turiúba, permanece fechado e isolado. Nossa equipe de reportagem teve acesso ao quintal da casa e conseguiu fazer imagens de móveis e eletrodomésticos queimados, como esses armários de cozinha e o fogão. Até o botijão que pegou fogo foi deixado nos fundos da residência. A explosão relatada foi consequência do vazamento de gás. Essa ocorrência acabou assustando algumas pessoas por conta dessa explosão, mas na verdade o que aconteceu não foi a explosão do botijão de gás, que geralmente não acontece. O que aconteceu foi a explosão ambiental do gás vazado naquele ambiente. Então por isso que nós recomendamos à população que instale sempre esse botijão de gás no lado externo para evitar esse tipo de problema quando há o vazamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento da ocorrência realizando o controle das chamas. Esse incêndio, registrado na tarde do dia 31, véspera de Ano Novo, chama a atenção para os cuidados que se deve ter ao manusear um botijão de gás. Além da cozinha, pelo menos outros 2 cômodos da casa foram atingidos pelas chamas, o banheiro e parte da sala. Felizmente, não houve registro de feridos, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, situações como a que aconteceu neste endereço são extremamente perigosas e podem resultar em tragédias. Precisamos que as pessoas inspecionem sempre aquele registro de gás, né, e também aquela mangueira, que tem uma validade de 5 anos. Normalmente o que a gente observa nas ocorrências é que esses equipamentos, tanto mangueira quanto registro, eles estão danificados ou então fora do prazo de validade. Pois é, preocupação aí, fica o alerta que quando as pessoas forem manusear aí o botijão de gás e manusear também alguma coisa que conduza aí corrente elétrica, algum eletrodoméstico, tem que ter cuidado. Escuta essa história, olha, uma mulher morreu dentro de casa após levar um choque elétrico enquanto usava uma máquina de lavar. Por isso tem que ter cuidado. No momento do incidente estavam no local somente a vítima e uma criança de 6 anos de idade. No quintal, as marcas do que a família de Rosenilde ainda não consegue acreditar. Você acreditar que minha tia morreu assim tão rápido mesmo, e da forma que ela morreu. A gente chegar na casa dela e ela abrir a cara para toda a família, encontrar ela assim, deitada ali no chão. Muito triste, muito triste. A mulher de 59 anos morreu depois de receber uma descarga elétrica quando lavava roupas nessa máquina. O caso aconteceu na cidade operária, em São Luís. Dona Rosenilde morava aqui nessa casa com o marido e o neto. No momento em que tudo aconteceu, só estavam ela e a criança. Por volta de 6 da manhã, o menino passou por aquele portão e veio até este local, onde ele encontrou a avó já caída no chão. Ele então foi para as ruas, atrás dos vizinhos. Quando eles chegaram até aqui, ainda tentaram reanimar a mulher, mas perceberam que já era tarde demais. Pensava que ela estava braba, alguma coisa, e saiu para a rua. Nisso aí, a vizinhança achou ele e queria dizer o que aconteceu. Ele disse que a avó estava deitada no chão, no quintal, e estava braba. Aí, quando a vizinhança chegou, já encontrou ela, já deitada aqui perto da máquina. A polícia esteve na residência para analisar e determinar as causas da morte. Mas, ao encontrar o corpo, os sinais indicavam que Rosenilde morreu por causa do choque. Ela teria ainda durante a noite, né? Inclusive tinha roupa dentro da máquina, né? E a gente percebeu também que a máquina estava um pouco queimada embaixo, entendeu? E verificamos uma lesão característica de eletropressão, que é decorrente de choque elétrico, né? Que é chamada lesão de Jelinek, ela estava com lesão no braço. Somente após os laudos do Instituto de Criminalística do Maranhão é que vai ser possível saber se a máquina de lavar apresentou algum problema ou se a vítima não seguiu as instruções de segurança do produto. A lesão ela é aparente, né? A gente tem como verificar que ela é bem característica, né? Essa lesão é chamada lesão de Jelinek, né? Mas, de fato, o que a gente vai poder verificar é realmente a causa da morte, né? Isso aí com o laudo da necrópsia. Pois é, lamentável, e fica o alerta aí que as pessoas, quando forem aí manusear algum aparelho de eletrodoméstico, aí eletrônico, que manuseie
com energia elétrica tem que ter todo cuidado para não acontecer qualquer tipo de situação, e lamentável esse fato que aconteceu. 7h15 e a conta de energia pode ficar mais barata e não apenas desligando ou diminuindo o uso de alguns aparelhos eletrônicos. A reportagem de Nice Ribeiro vai mostrar como uma medida que começou a valer desde o primeiro dia do ano pode ajudar você a economizar na conta de energia. Nas ruas, a maioria dos consumidores ainda não conhece a tarifa branca. Eu vou falar assim por alto, mas não. Dona Selma, a senhora já conhece a tarifa branca? Não. E a maioria das pessoas não sabe porque essa opção de tarifa era disponibilizada apenas para os consumidores de até 500 ou 250 kWh. Mas desde o dia 1º de janeiro esse consumo foi zerado e agora qualquer pessoa pode solicitar. Através da tarifa branca, as pessoas poderão ter acesso aos horários em que a energia fica mais barata. É possível economizar até 20% do valor final da conta. Mas para isso, é necessário também saber quais horários você consome mais energia. Por exemplo, de até 0 horas até 5 da tarde, a Agência Nacional de Energia Elétrica considera fora de ponta. Das 5 às 6 da tarde, intermediário. Das 6 da tarde até as 9 da noite, considera de ponta, ou seja, de maior consumo. E de 9 até 10 da noite, volta a ser intermediário. Apesar de não saber da opção, parece que a dona Selma entendeu que, no caso dela, é mais difícil optar pela tarifa branca. Porque é o horário de pique, né, da gente, e aí não tem como. É o horário que você chega em casa e faz... É, que eu chego em casa, é o tempo da gente fazer alguma coisa, né, que deixou de fazer, gomar uma roupa, assistir uma televisão, não é isso? Aí eu creio que nesse horário não tem como. O consumidor que puder fazer a escolha de consumir energia apenas de manhã, à tarde e na madrugada e fugir do horário de ponta, ele vai ser beneficiado, porque nesse horário a tarifa é mais barata. Porém, para aqueles que precisam consumir no horário de ponta, que é das 18 às 21 e no horário intermediário, que vai das 16 às 22, nesse período é mais caro. Então, para os consumidores que precisam consumir nesse horário, a conta pode ficar até mais cara. Então, ela é uma opção para quem pode ajustar o seu consumo ao horário. A adesão à tarifa branca é feita nas próprias agências. Em um prazo de 30 dias, um novo medidor deve ser instalado. E então o consumidor terá mais 30 para optar por retornar ou não à tarifa convencional. Após esse prazo, só poderá ser solicitada a tarifa branca novamente após carência de 180 dias. Pois é, 7h17 e aí cabe a questão do planejamento, né? Quem gasta energia mais regra básica, de 18 até as 21 horas, não compensa, no caso, aderir a essa mudança. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. Começou a funcionar a plataforma que permite bloquear ligações telefônicas com ofertas de empréstimo consignado, chamado de Não Me Perturbe. A ferramenta visa impedir o assédio comercial de bancos e financeiras com ofertas de operação de crédito consignado. O consumidor poderá cadastrar todos os telefones fixos e móveis relacionados ao seu CPF para bloquear chamadas indesejadas com ofertas de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. O bloqueio passa a valer 30 dias após o cadastro, que pode ser feito no site www.nãomeperturbe.com.br. As inscrições para o alistamento militar online já começaram e devem ser feitas no site do Exército com o número do cadastro de pessoa física, o CPF, e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à Junta de Serviço Militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos. O governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as famílias cujo número de identificação social, o NIS, termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem tem cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante, até o dia 31. Em fevereiro, os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 e seguem até o dia 28. O calendário completo está disponível na página e nas redes sociais do programa na internet.
E no próximo bloco, mudança no pagamento do FGTS pelos empregadores por demissões sem justa causa. E mais, chuvas começam a cair em São Luís e com elas a preocupação para moradores principalmente de áreas de risco. Agora são 7h20. O Bom Dia Maranhão volta já. A gente vai com imagens ao vivo deste momento da região central da cidade, Beira-Mar de Fundo, Centro Histórico também. E logo mais aqui à frente, a Praça Maria Aragão. Já choveu, piso molhado, tem que ter cuidado quem estiver no trânsito, viu? Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 23 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e o Detran também divulgou dados sobre as autuações durante a realização da Blitz da Lei Seca em diversos pontos da capital. Lembra que eu falei que a gente ia voltar a falar sobre esse assunto aqui na capital São Luís? Quem traz esses números sobre a Operação Lei Seca durante as festas de fim de ano é Eduardo Bueno. Bueno, com você. Pois é, Eduardo, esses dados foram divulgados pelo Detran Maranhão e, inclusive, tem uns números entristecedores, né? Foram realizadas 503 abordagens a veículos entre os dias 28 de dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020 e desses foram realizados 443 testes do etilômetro, mais conhecidos como teste do bafômetro. Desse total, 41 motoristas se recusaram a realizar o teste e houveram aí, essa é a notícia triste, 27 autuações de condutores flagrados guiando veículos sob efeito de álcool e por conta disso eles foram conduzidos para a delegacia, Eduardo. Em pleno 2020 a gente ainda tem que falar sobre esse assunto, mostrar motoristas que desrespeitam o Código de Trânsito brasileiro. Eduardo, 4 condutores também foram flagrados dirigindo com a carteira vencida. 11 pessoas sequer tinham carteira de habilitação, mas estavam dirigindo e 3 carros transpuseram o bloqueio policial que foi realizado então até a madrugada do dia 1º de janeiro. As abordagens foram intensificadas por conta das festividades de fim de ano, que esse é um período marcado pelo descontrole de condutores nas comemorações do Réveillon. Na Avenida Litorânea, por exemplo, onde houve uma grande concentração de pessoas por conta aí da programação montada pelo governo e pela prefeitura, o Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar realizou essa operação em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte aqui da capital, a Blitz Urbana e outros órgãos de segurança. E tá aí, Eduardo, esses foram os dados divulgados. A gente já falou, inclusive, no início do programa sobre a operação realizada, a Operação Rodovida, que foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Essa operação mostrou que o Natal desse ano foi mais violento nas estradas federais do que o Natal do ano passado, mas o Réveillon foi mais tranquilo. Mas a gente também mostra agora, então, esses dados divulgados pelo Detran, mostrando aí a quantidade de motoristas que ainda desrespeita o Código de Trânsito brasileiro. Voltamos ao estúdio com você, Eduardo. Ok, Bueno, obrigado. Daqui a pouco você volta com outras informações aí daqui no Bom Dia Maranhão e a pessoa sai para se divertir. A gente, inclusive, informou aqui que ia ter blitz da Lei Seca, e mesmo que não tivesse informado, é muita irresponsabilidade. A pessoa sai para se divertir. Hoje tem o transporte aí público, tem táxi, tem motorista de aplicativo, quer dizer, várias formas. A pessoa prefere pagar cerca de R$3.000, prefere ser preso, prefere ser flagrado aí dirigindo embriagado do que, de repente, pagar um valor bem menor e poder se divertir com mais tranquilidade. A gente ainda tem que noticiar isso aqui, essas blitz que foram intensificadas nesse final de ano, mas já vem acontecendo ao longo do ano de 2020. Com certeza devem permanecer agora nessas prévias de carnaval e até o carnaval fica a orientação para as pessoas. Vai sair para se divertir, vai consumir alguma bebida alcoólica, não saia de carro. Utilize um táxi ou motorista por aplicativo, tem várias outras formas para você se divertir com tranquilidade. Certo? 7h26 agora e os empregadores, desde a virada do ano, não precisam mais pagar 10%, além dos 40% de multa do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. A medida, que deveria estar em vigor desde 2012, só começou a valer a partir de agora. A multa foi extinta no dia 12 de dezembro do ano passado. A taxa de 10% era paga pelas empresas em caso de demissão sem justa causa. Os 10% adicionais iam para a conta do Tesouro Nacional e só depois eram transferidos para o FGTS e deveriam ter sido extintos em 2012. Segundo este advogado trabalhista, a extinção da multa não representa nenhum prejuízo ao trabalhador.
Nesse aspecto, a medida provisória convertida em lei, ela não traz nenhum prejuízo ao empregado, ao trabalhador. Ele vai continuar recebendo 40% da multa quando o contrato dele for rescindido sem justa causa. Ele falou ainda sobre outra questão que também tem provocado dúvidas: o saque aniversário. Quem não fez a opção de mudança até dia 1º deste mês vai ter que aguardar 2 anos. O calendário de pagamentos ficou assim: de abril a junho para nascidos em janeiro e fevereiro, de maio a junho para nascidos em março e abril, de junho a agosto para nascidos em maio e junho. Para nascidos a partir de agosto, a retirada ocorre no mês de aniversário. Mas é preciso avaliar pontos positivos e negativos do sistema. Você sendo demitido, você vai receber apenas 40% da multa, no caso da demissão sem justa causa, e as parcelas da rescisão, férias, 13º. Tem mais uma coisa: você optando por essa modalidade, você pode voltar para o saque normal no pagamento da rescisão, para movimentar integralmente o seu FGTS. Mas você tem que aguardar 2 anos. E tem mais uma coisa: quando você muda para a movimentação normal do seu FGTS, para levantar ele integralmente, essa mudança ela não retroage. Você só vai poder sacar integralmente seu FGTS para os contratos novos a partir da data que você deixou de receber o FGTS na data, no mês do seu aniversário. E não perca a hora, 7h29, você ficando muito bem informado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. E funcionando desde 2016, o Laboratório de Genética Forense do Maranhão ganhou reconhecimento nacional. No ano passado, a unidade utilizada pela polícia na investigação de crimes ficou em 5º lugar no ranking nacional na coleta de material genético. 2019 terminou com um saldo positivo para o Banco de Perfis Genéticos do Instituto de Genética Forense do Maranhão. Graças à automação do laboratório, o estado ficou em 5º lugar no ranking nacional na coleta de perfis genéticos e em 3º lugar no país na coleta de DNA de presos condenados. Montado em 2016 para ser modelo e referência no segmento, o laboratório conta com equipamentos de última geração nas 3 etapas de identificação. Na primeira fase, o equipamento Automate faz a extração de até 12 amostras em 30 minutos, o que levaria até 2 dias se fosse feito manualmente. O CPA 200 é a estrela da 2ª etapa, identifica 90 amostras por placa em uma única vez em apenas 40 minutos. Na última fase, uma outra máquina faz a sequência genética e a identificação do perfil. Antes da automação do laboratório, a perícia técnica precisava se deslocar até outros estados para fazer a extração e identificação de DNA de vestígios. Com a chegada das máquinas, as investigações ganharam celeridade e precisão. Quando nós iniciamos no banco de perfil, nós tínhamos apenas 800 coletas, né, inseridas no banco, e esse ano passamos a ter 4.580 de condenados, né. No total, nós temos hoje 4.750, porque inclui também vestígios de locais de crimes, né, e pessoas desaparecidas. Para 2020, o grande desafio do laboratório será processar mais de 2.000 amostras de vestígios de crimes sexuais. No caso de uma amostra de vestígio, né, eu tenho que ter uma análise muito mais criteriosa, muito mais minuciosa, para que eu não perca o meu vestígio genético, né. Então, demora um pouco mais, envolve mais etapas de processamento, e por isso que a gente diz que é um pouco apertada, digamos assim, essa meta, porque processar 2.000 amostras de vestígios sexuais demora bastante tempo. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já está aqui comigo Bial Mendes. Muito bom dia, Bial. Bom dia. Bial, a gente começa falando de um crime que aconteceu já agora pela manhã. A gente está no início do ano ainda, né? Aconteceu agora pela manhã no bairro da Coab, mas ainda está sendo investigado, né? Pois é, um homem acabou sendo baleado. Foi alcançado por disparo de arma de fogo já nas primeiras horas do dia de hoje
Inclusive, muitos curiosos passaram por lá, registraram e compartilharam esse vídeo através de aplicativos de rede social e a polícia segue investigando para saber do que se tratava, porque alguém chegou a dizer que seria acerto de contas ou que alguém o seguiu até lá e efetuou o disparo, mas a polícia faz inclusive rondas naquela região do bairro da Coab. Tá, a polícia vai seguir investigando, foi um caso que aconteceu na manhã desta sexta-feira, a polícia, claro, deve investigar esse caso. Biel, você começou hoje pela manhã, o Bandeira 2 que vai ao ar aqui na TV Difusora antes do Bom Dia Maranhão, você recebeu aqui no estúdio a delegada aí, titular da Delegacia da Mulher, vocês bateram um papo aí sobre essa questão de violência doméstica, violência praticada aí contra as mulheres. Os números ainda são bem altos, mas a polícia vem aí trabalhando para tentar prevenir principalmente esses casos, né? Pois é, a delegada Carla, que é titular da Delegacia da Mulher, ela disse que durante essas festividades, comemoração, Natal, Réveillon, esse número tende a aumentar e foram muitos os registros, a polícia teve muito trabalho. E que o 180 é o número que está disponível para ligar os vizinhos ou alguém que notar uma situação de agressão contra a mulher, podem inclusive fazer essa denúncia. A violência contra a mulher na região metropolitana de São Luís chegou pelo menos uns 50 homens que tiveram que prestar depoimentos, tiveram que ser levados às delegacias por conta dessa violência, por conta desses registros. Pois é, isso só nas festividades de fim de ano foram mais de 50 feminicídios que lamentavelmente foram registrados aí no ano de 2009 e a gente tem que trazer esses números e aumenta mesmo. Isso no balanço geral, Eduardo, isso. De todo o ano 50, mas agora no final do ano foram muitas as ocorrências, algo assim que nos preocupa, não é? Nos preocupa, claro, mas a polícia, como eu disse, vem trabalhando para tentar prevenir. Hoje existe uma rede aí para coibir esse tipo de crime, para punir os agressores e quando tem essa mistura de bebida alcoólica, a gente percebe que de fato aumenta. A gente está no período complicado de prévia de carnaval, logo depois do carnaval, onde o consumo de bebida alcoólica é muito grande, mas a polícia certamente está trabalhando para prevenir esses casos. Tiveram alguns casos curiosos aí no interior do estado também, né, Teve Biel? violência contra a mulher ontem em Lima Campos. O homem e mais a mulher participavam de algum evento lá na sede do município, foram para o interior, para o povoado. Ele estava conduzindo a motocicleta mais para lá do que para cá, fazia zigue-zague. Ela pediu para que ele parasse, para que ele reduzisse a velocidade da motocicleta. Ficou com medo de cair e morrer, né? Ele não gostou daquilo, partiu para cima da mulher e começou a agredir ela com fortes socos e pontapés. Não deu outra. Os populares observaram aquilo, acionaram a polícia e ele foi preso. E agora, na rodovia, lá na BR-010, no quilômetro 260, os policiais rodoviários federal abordaram um veículo que estava com os elementos adulterados. Foram questionar o homem, ele disse que havia recebido da mulher, porque eles se separaram, houve a repartição de bens, e aquele carro ele não sabia de fato o que tinha acontecido. A polícia entrou em contato com a mulher, ela disse, não, eu comprei do meu patrão esse veículo, e eu não sei o que aconteceu, porque pensei que estava tudo normal. Foi para o patrão disse, não, eu recebi isso em conta. Quer dizer, foi uma confusão, né? E isso está tudo sendo resolvido em uma delegacia lá na região de Imperatriz. Ok, Biel, obrigado pela sua participação, um grande abraço a você, feliz 2020 mais uma vez. Feliz 2020. Valeu, Biel, obrigado. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora são 7h35, você acompanhando, ficando bem informado aqui pela TV Difusora, e uma enxurrada causada pelas fortes chuvas atingiu esta semana diversos municípios da região do Médio Mearim. Há 10 anos, os municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale não sofriam com danos provocados por uma forte enxurrada. Casas, comércios e prédios públicos foram tomados pela lama. Em algumas ruas, a força da enxurrada abriu erosões no asfalto. As máquinas e funcionários da Prefeitura de Pedreiras continuam trabalhando para retirar a lama e liberar as vias para o trânsito de carros e pedestres. Com as fortes chuvas na região, o rio Mearim, que passa pelas cidades, subiu 36 centímetros em 2 dias, contribuindo para o agravamento da situação. Vamos estar trabalhando em todos os pontos que a qual acumula lamas, sujeiras, limpando alguns entulhos que ficam nas pontes, boca de bueiros e com certeza estamos trabalhando para que assim a nossa cidade possa ficar limpa e voltar à normalidade. O secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, visitou Trizidela do Vale e Pedreiras para avaliar a situação das áreas atingidas pela enxurrada. Na visita às áreas mais críticas, o secretário anunciou medidas do governo do estado para os 2 municípios. Já providenciamos aqui para o prefeito equipamentos, máquinas e carros-pipas que vão ajudar na limpeza aqui da cidade e vamos agora fazer uma vistoria junto com o prefeito, olhar as partes que estão mais afetadas para a gente ver o que a gente consegue ajudar, o que a gente pode contribuir a mais aqui em nome do governador Flávio Dino.
Pois é, Pedreiras e Trizidela do Vale que já tem um histórico aí de prejuízos causados pela chuva. A gente segue falando sobre esse assunto. Com a chegada do período de chuvas, aumenta a preocupação de muitas famílias com os prejuízos que podem ser ocasionados por conta dos temporais, sobretudo em áreas de risco. As primeiras chuvas já começaram a cair em São Luís e na região metropolitana. Nos dias 30 e 31 de dezembro, choveu em vários pontos da ilha. E no primeiro dia deste ano, de 2020. Segundo esta meteorologista, as características para este início de ano estão dentro da normalidade. Características meteorológicas tanto de período seco quanto chuvoso. Ou seja, vão haver dias com chuvas, que podem ser dias consecutivos com chuvas, né? Uma temperatura mais amena, mas também dias de sol com temperaturas elevadas. Chegam as chuvas e com ela a preocupação para muitas pessoas, principalmente para aquelas que moram em áreas de risco. No dia 24 de março de 2019, após um forte temporal, 11 casas foram atingidas aqui no bairro do Sacavém. 5 tiveram perda total. Jerônimo foi uma das pessoas que perdeu a casa no forte temporal. Desde então, mora com a ajuda do aluguel social, pago pela Prefeitura de São Luís. Eu estou lá, mas a minha preocupação é todo mundo que fica ao redor, porque a gente tem que se sensibilizar pelo próximo. Entendendo? Não só pensar que acontece. Já começou. E ontem foi uma chuva forte, então quer dizer que foi um alerta. Se der uma chuva mais forte do que essa, mais prejuízo que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. A previsão para este mês de janeiro é de chuva acima de 200 milímetros. Para o próximo mês, fevereiro, a previsão é de ainda mais chuva, de média climatológica que deve chegar aos 316 milímetros. Mesmo com as chuvas e tempo nublado, a meteorologista explica que ainda vai prevalecer a sensação de calor. Como se tivesse um tampão na atmosfera, né? Mesmo com calor, a gente sente a umidade e calor faz essa condição de abafamento. É uma condição natural desse fenômeno que a gente está sob atuação agora, nesses últimos dias. Pois é, e vamos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, começando o final de semana aqui na capital São Luís e em cidades do interior do estado. A gente começa com a capital maranhense, que registra nesta sexta-feira o aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos essa é a previsão, já choveu inclusive pela manhã, uma chuva bem fina aqui em São Luís, pelo menos na parte central, e a previsão é de mais chuva à tarde e à noite, pelo menos essa é a previsão. Mínima de 23, máxima de 31 graus para a capital maranhense. Agora a cidade de Imperatriz, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Cidade de Caxias agora, previsão para essa sexta-feira, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima é de 32 graus. A gente percebe que para essa sexta-feira deve chover em boa parte do Maranhão. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo em outras 3 cidades maranhenses. Previsão para essa sexta-feira de chuva em boa parte do estado. Vamos agora para o município de Santa Inês, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, também previsão para a cidade de Santa Inês. A mínima deve ser de 22 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Região dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite também para o município de Barreirinhas. Essa é a previsão, termômetros oscilando entre 22 e 32 graus. Para fechar, vamos para a região sul do estado, para o outro lado do estado, região sul no município de Carolina, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, também previsão de chuva para a cidade de Carolina, mas na parte sul do estado, termômetros oscilando entre 23 e 31 graus lá no município de Carolina. E no próximo bloco, o prazo para pré-matrícula da primeira série do ensino médio termina nesta sexta-feira, termina hoje. E mais, tem os bastidores da política e o nosso guia cultural com roteiro de diversões para este fim de semana. Agora são 7 horas e 41 minutos. A gente vai com imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias, na região central da cidade. Tempo nublado, não chove neste momento, mas o tempo permanece nublado. Essa bela imagem da Praça Gonçalves Dias aqui na região central de São Luís. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete e 44, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e termina hoje o prazo da pré-matrícula para a primeira série do ensino médio da rede estadual. Eduardo Bueno volta com a gente aqui ao vivo e tem mais informações a respeito deste assunto. Bueno, é com você.
Pois é, Eduardo, o prazo encerra hoje, inclusive já foi prorrogado, era dia 27 de dezembro, mas a SEDUC informou que as inscrições da pré-matrícula para a primeira série do ensino médio das escolas públicas de todo o estado termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Estão sendo ofertadas, então, 90 mil vagas para a primeira série, isso em escolas com tempo parcial, são 77.573 vagas em escolas públicas, 677 escolas públicas do estado em tempo parcial e outras 8.186 vagas para escolas de ensino médio em tempo integral. Então lá, no momento da pré-matrícula, que acontece através do site www.educacão.ma.gov.br, os estudantes vão poder escolher se eles vão querer fazer o ensino médio numa escola de tempo parcial ou numa escola de tempo integral, viu, Eduardo? Então, exceto também os alunos que estão no EJA, enfim, e que estão também na educação especial para o campo. Então, todas essas informações estão nesse site e é importante os estudantes ficarem atentos porque o prazo termina hoje e a SEDUC informou que não vai ser prorrogado, porque já houve uma prorrogação do dia 27 de dezembro, então o prazo encerra definitivamente nessa sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Essa inscrição da pré-matrícula acontece toda pelo ambiente digital. A gente volta ao estúdio desejando para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Maranhão uma excelente sexta-feira. Bueno, boa sexta-feira para você também, bom trabalho, bom fim de semana. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. Lembrando que o prazo agora não vai ser prorrogado, já foi prorrogado um prazo bem extenso aí para as pessoas que querem fazer a pré-matrícula na primeira série do ensino médio da rede estadual, proporcionada aí pela Secretaria Estadual de Educação. 7h46 aqui no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. Já está aqui comigo o John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando que em Bela Vista do Maranhão já vai ter eleição. Vai ter eleição já nesse ano. Duas vezes, né? Eleição municipal em outubro, mas agora a Bela Vista já antecipa aí, abre os trabalhos agora nesse mês de janeiro, né? Dia 12 de janeiro, domingo, a eleição em Bela Vista, município, Eduardo, com 12 mil habitantes. Bela Vista tem 12 mil habitantes e será realizada, né, realizar-se-á essa eleição lá na cidade de Bela Vista, porque o prefeito Arias, que é do PCdoB, e a vice foram cassados por abuso de poder econômico, conduta vedada a agente público, ou seja, eles fizeram contratações aí sem concurso público na cidade de Bela Vista. Portanto, esta eleição acontece no dia 12, né, 12 de janeiro, num domingo. São 3 candidatos, né, lá na cidade de Bela Vista: Gil Farma, Danielzinho e o Veloso Filho, né, o filho desse prefeito, Veloso. Devem concorrer, portanto, esses 3 nomes aí na cidade de Bela Vista a prefeito nesta eleição que ocorre, a eleição suplementar, por conta de uma resolução aí do Tribunal Superior Eleitoral. O TRE determinou, portanto, estas eleições. Já foram cumpridos todo um calendário na cidade de Bela Vista. Aí, né? No caso, é um mandato bem mais rápido, né? Um mandato curto, exatamente. Né? Até o dia 31 de dezembro deste ano, 2020. Nós já estamos em 2020. Portanto, como fosse um mandato tampão, na verdade, né? Portanto, aí, vamos aguardar aí, a gente vai trazer o resultado desses 3 nomes que nós colocamos aí, Gil Farma, Danielzinho e o Veloso Filho. Quem dos 3 aí vencerá as eleições em Bela Vista no próximo domingo. John, o governador Flávio Dino teve o nome citado mais uma vez aí. A gente sabe que vai ter eleição municipal agora, mas já está esse diálogo, né, nos bastidores, de ambos os lados, claro. Da preparação de uma chapa, da formação, enfim, da condução, já preparando para a eleição de 2022. Claro, a política ela deve ser debatida todo o tempo. E o nome do governador Flávio Dino foi citado mais uma vez pelo vice-presidente agora nacional do PT, né? Isso, o deputado federal Paulo Teixeira, que é o deputado federal de São Paulo, né, vice-presidente nacional do PT, ele deu uma declaração, né? Nós estamos mostrando aí pelo Twitter. Ele disse, né, com Lula ou com Haddad, o Flávio Dino estará na chapa, ou seja, como vice. O que acontece, Eduardo? Isso veio depois da publicação ontem pela revista Veja. O jornalista Ricardo Noblat divulgou que o apresentador Luciano Huck teria sondado o governador Flávio Dino para compor sua chapa na condição de vice. Este encontro ocorreu realmente no final do ano passado, né? O encontro aí entre o Luciano Huck e o governador Flávio Dino. O deputado federal Márcio Gerri, que é o presidente do partido aqui do Maranhão, ele alega que durante este encontro não foi tratado sobre chapa, composição de chapa.
O certo é o seguinte, que depois deste movimento, depois dessa divulgação, petistas, né, o pessoal da esquerda, principalmente petistas, se apressaram logo, né, aí no sentido de tentar dirimir essa aproximação, qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de articulação do governador Flávio Dino com outro nome que não seja aí ligado ao PT ou à esquerda. Por isso, nessa declaração dada aí pelo Paulo Teixeira. Importante dizer o seguinte, que o PT, quando o Paulo Teixeira diz isso, dá a entender que subestima o governador Flávio Dino, porque eles nunca colocam o seguinte, Eduardo, o Flávio pode ser candidato a presidente da República com o nosso apoio. Eles sempre falam, ou o Flávio vai apoiar a gente, ou o PCdoB vai apoiar a gente, ou no máximo o governador Flávio Dino será vice. Mas eles nunca colocam uma condição de o Flávio encabeçar a chapa. Por que não? O Lula é ficha suja, a gente sabe disso, né? Está inelegível e dificilmente concorrerá às eleições. O Fernando Haddad já foi derrotado, não conseguiu se reeleger em São Paulo. Né? E enfrenta alguns problemas também judiciais. E outros problemas. Por que não colocar o Flávio também como opção de encabeçar a chapa? Ou seja, mais um menosprezo e subestima o governador, ou seja, diminui a sua importância no cenário eleitoral. Vale dizer o seguinte, quando o Lula saiu ali da prisão, né, já que ele está solto momentaneamente, ele disse que o PT não ia apoiar ninguém, que o PT é um partido para ser apoiado. Quem quiser que apoie, quem não quiser, né? E disse que ele deu a entender que ele será o candidato, se não for ele, será o Haddad. Ele não teve nem a hombridade de agradecer o PCdoB, que foi o autor da ação declaratória, por isso ele está solto neste momento. Então, isso gerou um mal-estar muito grande por parte ali do PCdoB, de alguns aliados do PCdoB, essa postura e essa conduta do Lula. E agora, mais uma vez, o vice-presidente nacional, o Paulo Teixeira, dizendo que o Flávio já estará na chapa, ou seja, será vice de qualquer jeito. Ou seja, é importante colocar, poderia menos um gesto, Eduardo. Não, uma das hipóteses, o Lula ou o Haddad não sendo candidato, poderia ser o Flávio, nosso candidato a governador. E isso, claro, mais uma vez, essa conduta do PT, que acaba afastando, na verdade, mais do que aproximando os aliados. Então, ok, John, obrigado pela sua participação, bom fim de semana. Amanhã, resenha a partir das 9 horas aqui na TV Difusora. Grande abraço. Convite feito. John que volta na próxima semana com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Alexandre Pimenta traz agora o roteiro da diversão para este final de semana no Guia Cultural. Primeiro final de semana do ano e eu já cheguei para te deixar bem informado sobre tudo que vai rolar. E a primeira dica vem das telonas. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai quando ainda era príncipe. Ele conta às meninas a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os 4 elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará a Elsa a compreender a origem dos seus poderes. Você aprendeu magia? Em breve. Já é carnaval em São Luís e chegou a vez dos bloquinhos tomarem conta da cidade. E o pré-carnaval do Lira começa nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, com o bloco Acorda Maroca. A concentração é na rua Padre Roma, no Canto do Zé. Acordem marocas e caiam na gandaia. E neste sábado tem um bloco do Santa. O lema desse ano é: aqui não importa qual a sua fantasia, você pode ser quem você quiser. O esquenta começa na Rua do Sol, no Centro Histórico de São Luís, com Leandro Maramaldo, Quarteto Safado e o DJ Antunes e M. Torres. A Feirinha São Luís desse domingo terá Bumba Meu Boi, shows, muitos produtos da agricultura familiar e da gastronomia local. As atrações ficam por conta da Banda da Feirinha, do grupo Afro Ominirá, do grupo de capoeira Raízes, do Bumba Meu Boi da Maioba e da cantora Simone Mouse. Valeu, Alexandre. Está aí o nosso Guia Cultural dessa sexta-feira. E quando começa um novo ano, a gente se pergunta o que é essa tal esperança. Sentimento contido e incontido em cada coração humano, que inspira poetas e poemas. Como diria o poeta Augusto dos Anjos, a esperança não murcha, mas não se cansa. Mas como explicar a força dessa luz que nos impulsiona todos os dias? Onde está a nossa esperança? Cristiane Moraes preparou o material para nós todos, vamos acompanhar. E é quando o sol começa a iluminar nossos passos que uma força nos move de novo na tentativa de recomeçar.
Isso independe de como terminamos o dia anterior, com qual estado de espírito estamos. Estamos apenas recomeçando. E nos primeiros dias do novo, tudo se refaz em esperança. Espero para 2020 harmonia, paz, carinho, mais dedicação ao pobre que não tem emprego. Eu espero que venha muito abrir postos de emprego, que está tão difícil, né, serviço. Somente eu que estou desempregada, né, eu queria muito ter essa oportunidade, muitos estão precisando também. Quem faz arte também se refaz. O artista plástico Binho do Chica tem esse sentimento brotando das mãos. Mãos que transformam emoção em figuras, em pura arte. Então, como artista, a gente tem sempre aquela esperança de que o ano seguinte vai ser um ano bem melhor para as artes plásticas, para a apreciação das artes plásticas, para a vivência das artes plásticas, para que a gente possa fazer mais exposição dos nossos ideais. E essa esperança fica nutrindo a gente numa produção, gerando ideias, né, gerando novos conceitos, gerando novas discussões, novos debates, novas críticas. Na busca pelo entendimento dessa força chamada esperança, fui conversar com um sonhador que sabe a exata diferença entre apenas sonhar e agir. Abelardo Teles, diretor da companhia Pulsar, já entendeu que a arte pode mudar vidas e relacionamentos, criar uma teia poderosa que integra e transforma. Meninos e meninas da periferia de São Luís interpretam, contam histórias e vão redesenhando o seu futuro, alimentando essa tal esperança. Na adaptação de um clássico, Alice não tem cachinhos dourados. É negra, tem pele de Maranhão e raiz na África. E em cada apresentação, a Alice, tão nossa, com certeza foi reconstruindo seu coração. Ela e um elenco de 200 pessoas. Sem esperança a gente não consegue ter nem nossos sonhos, né? Em acreditar que em 2020 eu consiga ter um financiador para que a gente consiga realizar os nossos projetos sociais, fazer as nossas ações nos mais diversos campos da sociedade com a dança, né? O ator e cantor Neif Namias é um daqueles apaixonados pela vida e pela arte que ele faz e refaz. Para este ser que parece transbordar tanta luz, falar de esperança parece algo tão natural, tão simples. A esperança, ela parte do momento qual o maior milagre acontece na nossa vida, que é abrir os olhos. Eu acho que quando os olhos se abrem, eu acho que a primeira faísca de esperança ela começa a surgir. E diante do nosso querer, a gente pode fazer com que ela gere bons frutos na nossa vida. Se a gente levantar da cama com fé, pensando em fazer tudo com amor, não querendo ver o mal ao próximo, mas sim aquilo que a gente quer para nós, perante a vida dele também. E diante disso, ir à luta, sonhando. Eu acho que sonho, fé, esperança e amor são palavras que fomentam o mesmo sentimento, que é de acreditar e ir em busca do que faz a gente respirar, amar e sonhar. Estes personagens me fazem chegar à conclusão que esperança não se define, apenas se sente. Os olhos cheios de esperança. Pois é, e o 2020 cheio de esperança, fé e conquistas para todos nós. Um ótimo fim de semana. Continue acompanhando a programação da TV Difusora e mais informações no nosso portal ma10.com.br. Tchau.